Seu
Eu quero conversar com você, trazer um pensamento bíblico, falando sobre a graça de Deus. Algumas pessoas ainda perguntam algumas coisas sobre a graça, sobre o amor de Deus, e a gente percebe ainda que falta um pouco de clareza. E hoje então, nós queremos trazer esse tema, esse assunto para você. E o título é A Graça é Jesus Cristo. Vamos ler juntos? A graça é Jesus Cristo. E como ponto de partida, eu quero ler João capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: João dá testemunho. Esse João é o João Batista, aquele João que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, ninguém é maior que João. Olha a grandeza desse homem. E ele, João Batista, exclama: este, referindo-se a Jesus, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, ele é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha a percepção de João Batista. Todos recebemos da sua plenitude, nós recebemos da plenitude de Cristo. Tudo que eu e você recebemos, só recebemos através de Cristo. Recebemos o quê? Graça sobre graça. Graça sobre graça. Amados, até João Batista, o relacionamento com Deus era um relacionamento baseado em méritos. Mérito para ser salvo, mérito para ser justificado, mérito para alcançar bênçãos. Lembre-se, de Êxodo a Malaquias, todos estes livros do Velho Testamento refere-se a uma religião chamada judaísmo. Judaísmo, tira fora Gênesis. De Êxodo até Malaquias é uma religião judaísmo. E o judaísmo é uma religião baseada em méritos. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa dar alguma graça, algum favor, alguma dádiva, alguma bênção para você. Agora precisamos entender que a nossa educação, a nossa formação também é meritória, também é por méritos. Quantos de vocês que na escola fez uma prova e você poderia tirar até 10, valia 10 a prova, e você tirou 2, e a professora escreveu assim: parabéns. Alguém recebeu isso um dia? Não, ninguém. Só quem tirou 9, 9,5, 10, aí você recebeu parabéns. Esse parabéns da professora era o quê? Era reconhecendo a sua conquista, ou seja, reforçando a ideia, o pensamento de mérito. Aí que está a nossa confusão. Quando você lê o Velho Testamento, quando você lê as histórias do Velho Testamento, e eles jejuaram, e Deus respondeu: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, eu ouvirei dos céus. E a gente pega esses textos e quer trazer para nós hoje. E na nossa cabeça é fácil aceitar, como se fosse para nós hoje. Por quê? Porque a nossa educação é por mérito. Se você for um bom aluno, se você for obediente à sua mãe, eu vou comprar aquela bicicleta no final do ano para você. Não era assim? Não era por mérito? Era por mérito. Só que agora nós estamos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Em Cristo Jesus nós recebemos, não baseado no nosso mérito, mas baseado naquilo que Jesus Cristo realizou, naquilo que Jesus Cristo alcançou. Cristo Jesus, ele dá início ao novo ciclo, ao novo tempo. A Bíblia Sagrada chama esta obra de Cristo Jesus de boas notícias. A boa notícia é que podemos ser salvos, não pelas nossas obras, como os judeus, os hebreus. Eles queriam ser salvos, justificados pelas obras, pela obediência da lei. Agora, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus, iniciou-se um novo ciclo.
E aí existe uma boa notícia. A boa notícia é que podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Este é o Evangelho da graça. O que é graça? Graça é a obra feita por Cristo Jesus a nosso favor, sem merecermos. Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, sem merecermos. Graça revela o amor de quem dá, e não o merecimento de quem recebe. Precisamos entender isso. Graça tem a ver com quem dá. É o amor de Deus que nos deu a salvação, que nos deu a vida eterna. Não porque merecemos. Nenhum mérito, nenhum merecimento. Essa é a visão, esse é o entendimento da graça. Graça é o primeiro ato de Deus que visa nos salvar, purificar a mim e a você do pecado que herdamos de Adão. Graça é Deus dando o que de fato importa, que é a vida do Filho dele para nos perdoar. A Bíblia Sagrada diz que pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Então, a graça é um novo tempo, é um novo ciclo. O meu primeiro ponto para compartilhar com você, para você levar no seu coração, carregar com a sua vida: na lei não há graça. Na lei não há graça. Quem vive na lei não vive na graça. Quem vive na graça não vive na lei. Ou eu estou na lei, ou estou na graça. Não tem como nós estarmos nas duas, na lei e na graça. Em Apocalipse a Bíblia diz o seguinte: ora, seria melhor se vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, aí eu vou vomitar da minha boca. O que é frio? Frio é viver na lei. O que é quente? É viver na graça. Quando a gente tenta misturar lei e graça, isso é morno. A Bíblia diz que ele vomita da nossa boca. Por quê? Da boca dele. Por quê? Porque ou vivemos na graça, ou vivemos na lei. A velha aliança é lei, a nova aliança é graça. Na sua essência, a velha aliança se baseia nas obras de cada pessoa, como eu disse, nos méritos de cada pessoa. Ou seja, Deus fará alguma coisa só depois que a pessoa que está debaixo da velha aliança fizer a parte dela. Isso que é a velha aliança. Deus vai agir a favor dela se ela primeiro fazer alguma coisa para Deus. Olha esse texto, por gentileza, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. O texto sagrado diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão e os alcançarão, condição, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, serão abençoados ao entrar, ao sair, se vocês obedecerem à lei. Se não obedecer à lei, nada, nenhuma dessas bênçãos virá sobre você. A Bíblia está dizendo que Deus abençoava os hebreus baseado no que eles faziam, baseado na obediência da lei. Na velha aliança, as obras determinavam o tamanho da bênção que Deus iria dar. A questão é que ninguém conseguia guardar todos os mandamentos. E quem desobedecia um mandamento era culpado de desobedecer todos. É como se você fizesse uma prova, e a prova então tem 10 questões. Aí você acerta 9 e erra uma, e o professor dá 0. Exatamente isso é lei. Se você obedecesse algumas leis e desobedecesse uma, você era considerado transgressor de todas as leis. Por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 20, o texto diz: portanto, ninguém será declarado justificado puro, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém será declarado justo. Na nova aliança é totalmente diferente. Por isso que a mensagem que contém a nova aliança chama-se Evangelho. A mensagem que contém a graça chama-se Evangelho, porque a palavra Evangelion no grego significa
boas notícias, boas novas. Eu tenho uma boa notícia para você. Isso é evangelho. Gálatas capítulo 2, 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Essa é a boa notícia. Pastor, como que eu posso saber que eu fui justificado, perdoado, enxaguado, lavado no sangue de Jesus? Pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Por mérito, ninguém alcança a salvação. Por mérito, ninguém alcança a bênção. Eu vou fazer uma corrente de 7 quartas-feiras e Deus vai me abençoar. Não. Eu vou fazer uma obra, eu vou subir na montanha para orar de madrugada, e eu oro para que esteja bem frio, para que o sacrifício seja maior, e esteja escuro para que eu tropece umas 10 vezes até chegar lá em cima. Aí Deus vai me abençoar, aí Jeová vai falar comigo, aí os céus vão se abrir. Não é por obras, ninguém será justificado. Tudo aquilo que eu intento fazer para ter crédito diante de Deus, a Bíblia diz que isso é velha aliança. E nós estamos na nova aliança. A nova aliança faz com que eu acesse as bênçãos de Deus. Eu tenho acesso às bênçãos de Deus por crer em Cristo Jesus. Eu recebo o que Jesus conquistou e não o que eu intento conquistar. Posso ouvir um amém? Amém. É possível ser abençoado por Deus com base nas minhas próprias obras? Não. Ser declarado justo, reto, santo com base nas minhas próprias obras? Não. A Bíblia diz que ninguém é declarado justo pela prática da lei. Ninguém. É interessante que a palavra no grego aqui, prática da lei, praticar a lei é um serviço que alguém se ocupa para merecer as bênçãos de Deus. Lei são regras que, quando obedecidas, torna a pessoa aprovada, a pessoa merecedora. E justificado é ter um estado, uma posição de justo, de reto, sem falta. E a Bíblia diz que ninguém será justificado pela prática da lei. Ninguém. Esse texto sagrado está dizendo que eu e você precisamos entender que não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo da nova aliança. E por estarmos debaixo da nova aliança, não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei está dentro da velha aliança, a graça está dentro da nova aliança. Na nova aliança, a pessoa é declarada justificada por crer e receber a obra perfeita de Jesus. Deus dá o perdão a cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoa cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus prospera cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus adota cada ser humano para ser filho amado, filha amada, pela fé em Cristo Jesus. E a graça, ela é recebida somente quando cremos e recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Aí que nós temos acesso, esta é a porta para acessarmos a graça. A salvação, a purificação no sangue de Jesus do pecado que eu e você herdamos de Adão. Isso é crer na justiça, isso é crer na obra de Cristo, isso é crer no sangue de Cristo, isso é assumir uma posição de que eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas Ele me deu pela graça a salvação. Amados, a graça é uma pessoa. Vamos aprender essa verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, Ele está dizendo: vocês precisam andar por mim, vocês precisam andar no caminho que é Cristo Jesus. Não existe um outro chão, não existe um outro caminho para nós trilharmos, para nós pisarmos, não existe. A Bíblia Sagrada diz que Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus antes da velha aliança? Enoque está em Gênesis. A velha aliança começa em Êxodo. A velha aliança, então, é uma aliança com o povo hebreu, com uma religião.
o judaísmo. Enoque é antes de tudo isso. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado. Ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que ele tinha agradado a Deus. E como foi que ele agradou a Deus? Pela fé, não pelas obras dele. O que é andar com Deus? É agradar a Deus. O que é agradar a Deus? É ter fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É crer somente nele. O que é andar com Deus? Então, depois, na nova aliança, depois de Cristo, depois da obra do Calvário, na nova aliança, andar com Deus é também agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus na nova aliança? Crendo e recebendo Cristo Jesus. É crendo em Cristo Jesus, é crer que a obra de Cristo Jesus é suficientemente poderosa e capaz para me justificar e para me dar uma nova natureza. Ao crer, eu agrado a Deus, e por agradar a Deus, nós seremos arrebatados, como Enoque foi. É desse jeito. Enoque é o modelo que nos ensina que somente pela fé podemos ser arrebatados, e não pelas nossas obras, e não pelos nossos méritos. 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento. A mensagem dos 4 evangelhos, as mensagens de Jesus nos dá entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e esta é a vida eterna. Se eu perguntar para você, me dê uma prova de que você tem a vida eterna, o que você diria para mim? Misericórdia, Pio. Não. O que você diria? Eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebi Jesus pela fé. Eu creio que Ele nasceu. Eu creio que Ele morreu. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está à direita do Pai. Eu tenho fé nessa verdade. A partir daí, você tem a vida eterna. Você é uma nova criação. Ele te salvou pela graça. Sabemos que Jesus Cristo veio e nos deu esse entendimento. Entendimento de que nós estamos em Deus através de Jesus. Nós estamos em Jesus Cristo através da fé. Nós estamos cheios do Espírito Santo por recebermos essa verdade. Segundo pensamento que eu quero deixar com você, andando na graça. Em João 1,16 diz assim: todos recebemos da sua plenitude. Recebemos da plenitude, da totalidade de Cristo. Recebemos graça sobre graça. Pio, eu estou entendendo certo esse texto? Está. Algumas pessoas podem receber e desfrutar mais da graça e outros menos? Sim. Existe, amados, um problema na minha cabeça e na sua cabeça, na cabeça dos cristãos. Nós fazemos uma separação, uma dicotomia, um divórcio entre servir a Deus e trabalhar dia a dia nos nossos negócios. Nós fazemos uma separação. Pastor, segunda-feira eu arregaço as mangas e vou para a luta, e, sabe? Pronto. Então você recebe a graça para a salvação, mas você não recebe a graça para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho, para as suas finanças. Então tem cristão que tem mais graça do que outros, sim. O texto diz: todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Esse texto nos ensina que existem medidas diferentes de graça. A primeira expressão da graça, como eu disse, é a nossa salvação. Mas depois devemos experimentar a graça no nosso dia a dia, nas demais áreas, na saúde, na família, no trabalho, no ministério, nas finanças, nas férias, nos relacionamentos, nos sonhos, nos projetos. Somente a graça de Deus é que nos faz prosperar e desfrutar da abundância. Nós não podemos fazer essa divisão entre sagrado, sacro e secular. Não existe isso na vida do crente.
Assim como o tempo de relacionamento com uma pessoa nos leva a conhecê-la mais profundamente, assim também ocorre com a graça de Deus. Quanto mais nos relacionamos com a graça, mais profundamente nós conhecemos a graça. Pois graça é uma pessoa. Ao crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, recebemos mais graça. Ao recebermos mais graça, nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Ao conhecermos mais Jesus, recebemos mais graça. É uma espiral que vai crescendo, ascendente. Você vai subindo até a plenitude da estatura de Cristo, até a medida do varão perfeito. Porque graça é uma pessoa. Pelo fato da nova aliança acontecer, se dar pela fé na obra de Cristo Jesus, é que dizemos que graça não é uma mensagem. Pastor, a comunhão cristã prega muito a mensagem da graça. Não, graça não é uma mensagem. Pastor, essa igreja adotou o modismo da graça, né? Não, também não é modismo. Pastor, é o movimento da graça, né? Não é movimento. A comunhão cristã prega a hipergraça. Também não é isso. Graça é simplesmente graça. Graça é uma pessoa. Graça é Cristo Jesus, pois foi Ele que trouxe a graça e a verdade. Por isso, a graça não me dá créditos. A graça me dá uma posição, que é santidade, que é retidão, que é verdade, que é justificação. Pastor, cuidado com a mensagem da graça, por isso dá crédito para as pessoas pecarem. A única maneira de recebermos a graça é pela fé em Cristo. Ao recebermos a graça, nós temos o direito de sermos feitos justos, retos. Sendo a graça uma pessoa, e essa pessoa disse que Ele é o caminho que nos conecta com Deus Pai. Se a graça é um caminho, devemos andar nela, e somente nela. Mais uma vez eu quero lembrar você, graça é Jesus Cristo, graça é uma pessoa, e Ele diz, eu sou o caminho. Se eu ando na graça, eu ando em Cristo, que é o caminho. Andar pelo Espírito Santo é andar na estrada da graça. Andar na graça é andar pela fé na obra de Cristo. Andar na graça é desfrutar dos créditos de Cristo. A base para o que estamos dizendo está em João 1,17. O texto diz assim: pois a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por Moisés. Deixa eu ver quem está mais em forma que você. Eu sou Moisés, pode ficar em pé um pouquinho. Eu sou Moisés. Ok? E eu vou. É bem pesado. Meu Deus. E eu vou, a lei foi dada. Eu vou jogar isso para você, tem que pegar. Cuidado para não pegar na testa aqui. A lei foi dada. Olha, prepare. A lei foi dada por Moisés. É como se ele tivesse. Estava falando com os irmãos ali, eu estou até falando assim, é como se ele pegasse as tábuas da lei pesada e jogasse. Pega aí, essa é a lei. É pesado esse negócio. Consegue esticar um pouquinho os braços para frente? Isso. Consegue ficar só com uma mão? Não, né? Isso, aí ó, atleta é outra coisa. A lei foi dada por Moisés. A lei foi dada. Olha a lei. O homem está tentando estudar a lei. O homem, não pode, não. Olha aí, ó. A lei faz a pessoa ficar malandra, tá vendo? Olha. Ó, a lei... Vai pesando esse trem, não vai? Vai pesando esse negócio. A lei é um peso. Ui, é pesado mesmo. Agora, imagina que esse copo aqui seja graça. Aí a Bíblia diz que a lei Moisés deu, só que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Por quê? Porque Jesus é a graça. Jesus é a verdade. Ele não jogou, ele não deu, assim no sentido, né, de lançar, veio, a graça é a verdade. O texto novamente, por gentileza. Olha lá. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Obrigado. Só que ali, amados, está vendo? Está escrito vieram. Só que no grego não está vieram. Na língua grega está veio.
está no singular. E isso é um erro gramatical. Como que eu posso dizer assim, aqui estão duas cadeiras? Está errado, não está? Se são duas cadeiras, tem que estar no plural. Se é graça e verdade, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, se graça é uma coisa e verdade é outra coisa, então deveria estar escrito assim, ó, a graça e a verdade vieram. Mas no grego está veio. Por quê? Porque a Bíblia está nos dizendo que graça e verdade é a mesma coisa. Jesus disse, eu sou a verdade. Se eu sou a verdade, eu também sou a graça. Graça e verdade constituem uma única coisa. A graça e a verdade é a mesma coisa. É como dizer, a graça veio, a verdade veio. A graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Você pode pensar, baseado em que você está dizendo então que graça é uma pessoa, pastor? Por que você está dizendo que graça é uma pessoa? João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, eu sou a verdade. Ele não está dizendo assim, eu estou dando a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Se a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, se Cristo é a verdade, Ele também é a graça. Consegue entender isso? Então graça é uma pessoa. Graça é uma pessoa. Eu sou a graça, eu sou a verdade, disse Jesus. Pois graça e verdade estão unidos, amalgamados, numa única pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. A graça é a verdade é a graça. Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a verdade. Quando você ouve um cristão dizer que a mensagem sobre a graça é perigosa e precisa tomar cuidado, talvez, sem saber, esse cristão amado está dizendo que precisamos tomar cuidado com Jesus Cristo. Oh, pastor, cuidado, Jesus Cristo é perigoso, hein? Se a graça é Jesus, ele diz que a graça é perigosa, ele está dizendo, talvez sem saber, que Jesus é perigoso. Pois a Bíblia Sagrada diz que os dois, Jesus e a graça, constituem o mesmo. Em Gálatas 5,4 diz, vocês que procuram ser justificados, declarados justos, perfeitos, pela lei, pela obediência da lei, pelos méritos, pela performance, pelo trabalho, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Ué, se Cristo é a graça, e se você se separa de Cristo, você se separa da graça, porque Cristo e graça é a mesma pessoa. Posso ouvir um amém? Então quando um cristão diz que a mensagem da graça me permite viver no pecado, talvez sem saber, esse cristão amado está dizendo que Jesus Cristo veio para permitir que eu viva na prática do pecado. Pois a Bíblia Sagrada diz que Jesus é a graça. Viver pecando é viver fora da graça. Viver em santidade é viver dentro da graça, aleluia. Viver pecando é viver longe de Cristo. Viver pecando é cair da graça. Viver na graça é viver junto de Cristo. É viver a santidade que Ele nos deu. Amados, Jesus Cristo é o Criador do universo. Sem Ele, nada do que você enxerga se fez. Você olha para as estrelas, para o sol, para a lua, para o mar, para as árvores, montanhas, tudo foi feito por Ele. E não só feito, mas Ele é o alfa, Ele é o ômega. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo é judeu, Ele falava que língua? Hebraico. E também Ele falava uma língua popular chamada aramaico, um dialeto. E por que a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega? Por que Ele não diz, alfa é a primeira letra do grego, ok? Alfabeto grego. Alfa e ômega é a última letra do alfabeto grego, primeira e a última. Por que Ele não disse a primeira letra do alfabeto hebraico e a última do alfabeto hebraico? Ele não poderia dizer, eu sou o Aleph e eu sou o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Por que Ele usa o alfabeto grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego e não hebraico. A nova aliança está em grego e não hebraico. Então ele disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ou seja, é a nova aliança, não é a velha aliança, não é a lei. A lei está escrito em hebraico, mas a graça em grego.
Olha a inteligência espiritual divina por trás de tudo isso. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele já triunfou sobre todo o poder do inimigo. A grandeza de Cristo Jesus é que nos atrai, amados. Essa graça é que nos atrai. Essa graça que nos envolve. Mas a humildade é que nos mantém caminhando com Ele. É a humildade que me dá a consciência de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu através de Jesus. O que é ser humilde, Pio? Me dê uma dica. Eu quero ser uma pessoa humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero ser humilde, Pio. Como é que eu posso ser humilde? Humilde é o cristão que está consciente, é cristalino para ele, que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui, lhe foi dado. Ele não conquistou coisa alguma. Esse é humilde. Esse é humilde. Seu esposo, a sua esposa foi dado. Seus filhos foi dado. A casa que você tem foi dado. O trabalho que tem foi dado. A saúde que você tem foi dado. Tudo foi dado. Nada conquistado. Nada conquistado. Esse cabelo bonito que você tem, esse que eu vou ter daqui uns dias, foi dado. Tudo foi dado. Nada conquistado. Pastor, você não sabe, olha, foi no suor, pastor. Eu conquistei tudo isso aqui no suor. Arrogante e soberbo. Quem pensa assim é um arrogante soberbo. Assim como não há provisão sem propósito, também não há crescimento espiritual na graça sem humildade. Não há graça sem Jesus Cristo. Não há bênção. Não há bênção se não for recebida por alguém. E não há vitória se essa vitória não for dada por Deus, para nós. Quando falo de humildade, falo da compreensão inegociável de que sem a graça eu não teria nada. A graça me educa a saber que tudo o que eu tenho não foi conquistado por mim. Nós sabemos que graça é todo o favor, toda a bondade, todo o carinho, todo o amor que Deus nos dá sem merecermos. Esta é a compreensão da graça. E isto é ser humilde. Tudo que eu tenho eu não mereço e me foi dado. Isso tem que produzir humildade no meu coração. Olha o que Tiago escreve, o grande apóstolo Tiago: mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então eu e você precisamos ser humildes. E quem é humilde é aquele que reconhece que Deus lhe deu tudo. Esse é humilde. E ao reconhecer que Deus lhe deu tudo, o que Deus faz? Ele dá mais graça. Aí você reconhece que essa outra medida de graça foi Deus que te deu. Algumas conquistas, algumas realizações foi Deus que te deu. Aí você reconhece, Ele dá mais graça. Aí você reconhece, Ele dá mais graça. Aí você reconhece, Ele dá mais graça. E aí então nós alcançamos a plenitude, crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele nos deu da sua plenitude. Aleluia. Sabendo disso, bênção nunca é um fim. Nunca. Bênção sempre é o início de mais bênção. Bênção não é o Pai Celestial terminando algo comigo. É Ele me preparando para algo maior. Por isso, um outro macete para você levar para casa. Por isso, gratidão. 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 Recebeu alguma coisa de Deus? Olha, Ele me deu e eu sou grato. Eu sou grato. Pai, muito obrigado. Pai, eu sei que tudo isso veio do Senhor. Por quê? Porque a gratidão prepara você, libera você para você receber mais. A Bíblia diz que haviam 10 leprosos. Quantos? 10. E vieram de longe e gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para os 10 leprosos e diz: ei, vão lá e mostra para aquele sacerdote ali naquela cidade. E eles: tá bom. E eles começaram a andar em direção
ao sacerdote. Enquanto estavam caminhando, eles foram purificados, completamente puros. A Bíblia diz que um voltou, e disse: Senhor, e prostrou-se aos pés de Jesus e disse: obrigado. Aí Jesus falou: escuta, cadê os outros 9? Só um voltou. Jesus tinha dúvida de que os outros 9 tinham sido purificados? Tinha ou não? Não. Aí Jesus disse: bom, já que você veio aqui pedindo a purificação da lepra, a saúde, e você recebeu, e você veio com o coração cheio de gratidão, é o seguinte: você vai levar uma outra bênção. Qual? A sua fé te salvou. Percebe o que a gratidão faz? Ela aumenta aquilo que Ele tem dado para mim e para você. Deus, Ele dá mais graça aos humildes. Por isso, tudo que o nosso Pai Celestial já nos deu, não é o fim, é o preparo para algo maior, para algo grande que Deus tem preparado para mim e para você. 1 Pedro 5,5, aí eu quero encerrar. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? Por que você deve ser humilde? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Graça é uma pessoa. Quanto mais humilde, mais de Jesus. Quanto mais de Jesus, maior são as bênçãos. Quanto mais bênção, mais humilde. Quanto mais humilde, mais você está cheio de gratidão. E aí, essa gratidão, amados, que eu e você precisamos entender. Pastor, então não é para eu jejuar? É sim, inclusive você precisa perder uns quilinhos, né? Precisa, já aproveita, mata 2 coelhos com uma cajadada, né? Precisa jejuar sim. Ler a Bíblia, se envolver no ministério, porque toda esta obra que eu e você fazemos, ao contrário da religião dos judeus, eles fazem para receber, para merecer. Eu e você fazemos por gratidão. É diferente. Você traz o seu dízimo e a sua oferta por honra a Deus, por gratidão a Deus, por reconhecer que tudo vem dEle. Ao reconhecer que tudo vem dEle, você é humilde. E por ser humilde, Ele dá mais graça. E aí você está cheio de gratidão. Aí você reconhece que tudo vem dEle. Percebe? As nossas obras não são obras de conquistas. Aquilo que você faz de obras, né? Trabalho aqui no Ministério da Música, trabalho com as crianças, com os jovens, você é apacentador, líder de um grupo familiar. Queridos, eu bato nessa tecla porque é muito importante você entender. Você é apacentador, você é coordenador, toda semana você sai da sua casa, está frio, está chovendo, está isso, está aquilo, cansado, entra no seu carro, vai lá, lidera um grupo familiar, fica lá com os irmãos, ora com os irmãos, conversa com os irmãos. Queridos, isso é uma obra que com certeza tem recompensa. Mesmo que você não faça, esperando ter a recompensa, porque a nossa motivação é a gratidão. Mesmo assim, Deus vai lhe recompensar. Eu estava dizendo com os irmãos no retiro, vamos aqui para uma agência bancária, Banco do Brasil, por exemplo. Vamos conversar com o gerente lá e diz: escuta, tem alguém que tem poupança aqui nessa agência? Ele vai dizer: tem uns clientes, os correntistas aqui que tem. Quantas pessoas tem aqui que tem poupança? Tem pelo menos 1000 clientes com poupança. Você vai perguntar para ele: todos têm a mesma quantidade, o mesmo valor em poupança? O gerente vai olhar para você e falar: não, tem uns que poupam mais, tem uns que poupam menos. Claro. Jesus disse: não acumulem tesouro na terra, acumulem tesouro nos céus. Todos nós estamos acumulando a mesma quantidade de tesouro nos céus? Sim ou não? Não. Então se eu tiver mais tesouro no céu do que você, significa que a minha vida lá vai ser diferente da sua. Vai. Claro que vai. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vocês não. Pronto, Jesus já dividiu em categorias lá. Irmãos, aquele cristão zeloso, aquele cristão cuidadoso, aquele cristão cheio de gratidão, aquele cristão amoroso, você acha que ele vai receber o mesmo galardão daquele crente
Coloca o vocabulário que você quiser aí. Aquele crente que mente, que enrola. Claro que não. Vai ser diferente. Claro que vai. A Bíblia diz que Ele dá mais graça aos humildes. E a minha gratidão aumenta a minha bênção, multiplica a minha bênção. Eu vou ali pegar meu carro no estacionamento. Os irmãos do estacionamento, eles são o quê? Voluntários. São voluntários. Aí ele diz, irmão, por aqui, você vai para cá. Pronto, você é humilde? É humilde? Não. E quando o portão fecha, porque está lotado o estacionamento, aí chega um apacentador, um líder, alguém do ministério, e diz, irmão, quero entrar. Não, irmão, está cheio. Você sabe o que você está falando? É humilde esse crente? Não. Não. Quando nós sugerimos, né? Olha, se você estacionar ali, contribua voluntariamente. Nós não cobramos estacionamento, ok? Contribua. Esse dinheiro não vem para a igreja, esse dinheiro vai para a aba promoção social. Nós pegamos esse dinheiro e segunda-feira, terça-feira, tem crianças lá no projeto almoçando, comendo arroz, feijão, salada, desse dinheiro, desses R$10 que você passa aí. Sabia disso? E aí, a hora que você vai sair, o pessoal está ali para receber o tiquezinho, né? Você... Não é assim? Aí naquele dia o Senhor vai dizer assim, ei, vinde benditos de meu Pai, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive fome, você me deu de comer. Senhor, quando que eu dei de comer para o Senhor? Lembra os 10 do estacionamento? Aquilo lá era dinheiro para comprar comida para as crianças. Você não sabia, mas você estava dando a mim. Olha. Queridos, isso é ser humilde, isso é ser grato, isso é receber a graça, isso é crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.